Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O sol nasce em Goiás, como se quisesse queimar tudo de primeira, sem pedir licença, sem piedade, sem aquela gentileza que a gente espera das coisas que nos encontram acordadas. Meu nome é Maria dos Santos. Tenho 52 anos. Cabelo grisalho que eu prendo com um pano porque tesoura é coisa de cidade, e vivo sozinha numa fazenda que não é grande nem pequena. Ela só existe, como eu, meu marido, seu Tonho. Antônio era o nome inteiro, mas ninguém o chamava assim. Morreu faz 23 anos, um infarto. De repente, como as coisas mais importantes sempre acontecem, ele estava consertando a cerca do Pasto Norte, aquela que vinha caindo aos pedaços desde o inverno anterior. Eu lembro porque ele tinha reclamado aquela manhã de uma dor no peito. Disse que era azia, tomou um suco de laranja que eu fiz e saiu para trabalhar do mesmo jeito. Encontrei ele deitado na poeira vermelha 2 horas depois, os olhos abertos, a boca um pouco aberta também, como se tivesse ficado surpreso com a morte. Como se tivesse achado que tinha mais tempo. Desde aquele dia, o nada virou minha companhia. Acordo sempre às 4:30 da manhã. Não preciso de despertador. Meu corpo virou relógio. Os grilos param de cantar sempre na mesma hora. E é como se aquele silêncio fosse uma sirene invisível me chamando para acordar. Levo uns minutos deitada, olhando para o teto de barro que teima em não desabar de verdade. Só faz umas fissuras a cada ano, como se estivesse reclamando de cansaço. E depois levanto. A primeira coisa que faço é botar água para esquentar. Café coado na peneira. Eu tomo sozinha na cozinha que cheira a fumaça de lenha e óleo queimado. A xícara é a mesma há anos, branca, com uma fita azul desbotada na lateral. Cada craque nela é uma história que eu não vou contar porque memória é coisa que dói. Depois vou para a horta. Saio pela porta da cozinha, passo pelo pátio onde as galinhas ainda estão dormindo e fico observando o milho seco balançar com aquele vento que vem lá do coração do estado. O vento de Goiás não é como o vento de outro lugar. Ele vem carregando calor, poeira vermelha e às vezes parece que carrega também um pouco da solidão que fica flutuando no ar. Às vezes eu passo horas assim, de pé, as mãos no bolso da saia desbotada, observando. Não é meditação. Nunca entendi esse negócio de meditação. Eu não estou buscando nada. Não estou acalmando a mente. Eu só estou aqui. E estar aqui, quando você está sozinho, já é bastante coisa. Ninguém visita. Tem gente na vila, claro. Umas 8 casas espalhadas pela estrada que liga aqui até a cidade. Casa de gente velha que virou velha aqui. Casa de gente que tinha plano de sair, mas ficou. Mas visita? Visita é coisa de quem tem razão para celebrar, ou quem quer conhecer seu tipo de pão, ou quem está de passagem e quer um copo de água gelada na cozinha enquanto descarrega fofoca. Eu tenho razão para acordar, para trabalhar, para não morrer. É diferente de visita. Ninguém sente falta de quem já virou invisível. Trabalho segunda a sexta em uma casa uns 5 quilômetros daqui. Um casal de velhos, seu José e dona Margarida, que tem uma casa grande, limpa demais para 2 pessoas. Eu vou lá, limpo os vidros que não suam nada, lavo roupa em máquina de verdade, não em tina como eu faço em casa, e cozinho coisas que eles nem sempre comem. Dona Margarida quer que eu deixe comida pronta porque ela tem medo de cozinhar. Seu José tem medo de tudo. Medo de cair, medo de esquecer as coisas, medo de estar vivo quando poderia estar descansando. A gente não conversa além do necessário. Ela pergunta como eu estou. Eu digo que estou bem. Mentira? Verdade? Qual é a diferença mesmo quando a gente está falando sobre estar vivo? Ela me paga bem. Deixa comida extra para eu levar em um pote de vidro. Às vezes deixa um dinheirinho extra dentro do pote, sem dizer nada. Só deixa. Eu sou grata por isso. Gratidão é uma das poucas emoções que não dói.
Os fins de semana são meus. Eu conserto o telhado que não para de vazar. Viro telha, ajusto barro, resinho para que durma mais um inverno. Cuido da plantação pequena. Tomate, coentro, cebola, alface. A gente não come tanta coisa assim, mas plantar é como contar segredo para a terra. Ela ouve, ela responde. Varro o pátio. Reparo a cerca quando consigo levantar material. Sento na varanda e ouço o vento bater nas janelas, fazendo aquele barulho de vidro reclamando. À noite, os grilos fazem uma barulheira que até parece música, se você conseguir escutar daquele jeito. Depois tudo vira silêncio de novo. Aquele silêncio que é mais barulho que qualquer barulho. Durmo cedo, acordo cedo. Repito, 23 anos desse ritmo. Ninguém morre sozinho aqui, porque a solidão mata lentamente. A gente tem tempo de acostumar. A gente vai acostumando aos poucos, tipo mela que gruda na gente sem a gente perceber. Aí um dia você acordar e percebe que já virou parte de você. Que você não lembra como é ter companhia que fale as coisas em voz alta. Tem um traço meu que o tempo não conseguiu gastar. Não importa quanto vento seco passe pela minha pele, quando vejo alguém, não importa quem, não importa qual a circunstância, em situação ruim de verdade, em situação de não ter jeito, meu corpo simplesmente para, como se alguma coisa dentro tivesse aprendido que aquilo era importante. Pode ser qualquer coisa que aciona isso. Um cachorro magro pendurado na estrada, as costelas aparecendo como aquelas graças de parede velha. Uma criança descalça passando em frente à minha casa, no meio de um dia quente demais. Um velho espichado no pó da estrada, como se tivesse perdido a força de continuar em pé. Até uma ave machucada no chão, mancando, com uma asa pendendo errado. Quando vejo essas coisas, meu corpo para. Simplesmente para. E eu ajudo. Dou água, dou comida, curo ferida. Sento ali e fico acompanhando até que a coisa, seja lá o que for, fique melhor. Ou até que se vá, ou até que descanse de verdade. Meu marido dizia que era minha fraqueza. Maria, você vai dar uns desses dias porque quer ajudar tudo quanto é bicho. Ele dizia rindo, mas tinha um tom ali que não era só brincadeira. Era tipo aviso, como se ele soubesse que isso ia me custar caro de alguma forma. Talvez tenha custado, talvez seja exatamente por isso que ele morreu, e eu fiquei. Porque eu tinha ainda muito para aprender sobre o que significa estar perto de alguém quando tudo desmorona. Mas depois que seu Tonho morreu, esse traço virou a única coisa que faz eu me sentir viva. Porque ajudar alguém, mesmo que seja um animal, mesmo que seja uma pessoa que você não vai nunca mais ver, mesmo que seja algo que provavelmente não vá mudar nada no grande esquema das coisas, ajudar faz você saber que o seu coração ainda bate, que você ainda tem algo para dar, que o isolamento não matou tudo dentro de você. Aquela manhã era sexta-feira. Sexta-feira à noite é quando a gente toma banho, quando a gente tira a semana de trabalho do corpo. Mas sexta-feira de manhã é só mais um dia, mais uma manhã igual às outras. Eu tinha saído cedo para pegar lenha. A pilha que eu tinha estava acabando. O inverno não tinha chegado ainda, mas aqui em Goiás o calor é tão seco que a gente queima lenha o ano inteiro. Para o fogão, para a água quente. Estava procurando uns galhos maiores quando senti. Não era nada de diferente no som. Não era um grito, não era ninguém chamando por ajuda, era só um incômodo, um vazio no silêncio. Como quando você sente que alguém está te olhando mesmo sem você estar vendo. Parei no meio do caminho. Meu corpo sabia de alguma coisa que minha mente não tinha ouvido ainda. Deixei a lenha que eu tinha juntado no chão, bem ali pertinho da cerca de madeira que divide minha terra da estrada. E foi aí que vi. Tinha uma cesta de palha caída ao lado da cerca. A cesta estava virada, com as coisas espalhadas na poeira vermelha. Alguns potes de vidro que brilhavam ao sol,
Um pano que tinha sido branco, o que parecia ser restos de comida embrulhados em papel de jornal antigo. Como se alguém tivesse corrido, assustado, e não tivesse tido tempo de carregar nada. Como se tivesse simplesmente deixado cair e seguido. Meu peito fez um barulho estranho. Eu deixei a lenha onde estava e me aproximei da cesta. Meus dedos tocaram na alça de palha. O tecido estava quente do sol. Foi quando percebi a trilha, pegadas na poeira, pegadas pequenas demais para ser de um homem adulto. Os passos eram largos em alguns pontos, curtos em outros. Aquilo não era alguém andando normal. Aquilo era alguém que havia caído, que estava se arrastando. Depois levantava, depois caía de novo. A trilha era assim, caótica, errada, desesperada. Meu peito apertou daquele jeito que aperta quando você sabe que vai ver algo, que vai mudar alguma coisa. Segui as pegadas com os olhos até onde elas desapareciam na curva da estrada em direção à minha casa. Minha casa que fica a uns 200 metros dessa cerca, num pequeno vale onde a terra é mais vermelha, onde as árvores crescem meio tortas porque o vento não deixa em paz. Aí comecei a andar rápido. Meu corpo sabia o que isso significava antes mesmo da minha mente conseguir entender com palavras. Era aquele chamado, aquele que eu conhecia. Quando contornei a casa pela lateral, vindo da estrada, a vi. Estava deitada embaixo do pé de jatobá, que fica ao lado do poço. Aquela árvore gigante que seu Tonho plantou quando a gente casou, há quase 40 anos. A árvore tinha crescido, e agora tinha uma sombra profunda que cobria boa parte do pátio. Mas isso era detalhe. A mulher estava lá embaixo, mais morta do que viva. Devia ter uns 35 anos. Talvez 40. Talvez tivesse 25, só que a vida tinha envelhecido ela rápido. É difícil saber quando a gente está tão desfeita, tão encolhida dentro do próprio corpo, que parece estar ocupando menos espaço do que deveria. O vestido que usava era de florista barata. Aquele tecido que desbota na primeira lavagem, que enruga fácil, que custa R$ 3 em loja de rua. Agora estava sujo de poeira vermelha, com uma mancha marrom que podia ser sangue ou terra seca ou as duas coisas. Seus pés estavam descalços, os dedos imundos, as unhas quebradas. As plantas dos pés tinham feridas que já estavam infeccionadas. Eu conseguia ver pelo brilho estranho da pele inchada. Ela respirava, mas com dificuldade. Os olhos estavam fechados. Muito fechados, como se ela tivesse feito esforço para mantê-los assim, como se dormir fosse a única maneira de suportar estar viva. A pele dela era a cor do cimento seco, aquela cor que não tem nome porque não deveria existir em uma pessoa viva. Como se todas as cores que fazem a gente parecer vivo, aquele rosa da vida circulando, aquele vermelho das veias, aquele brilho de hidratação, tivessem sido completamente drenadas. Eu não chamei ninguém por ajuda. Não tinha a quem chamar. A casa mais perto é a do seu José, a 5 quilômetros. E mesmo que eu gritasse, ninguém ouviria. Eu fiz o que meu corpo sempre faz nessas horas. Parei de pensar e comecei a agir. Entrei na casa correndo. Meus pés sabiam o caminho. Peguei a manta que era de seu Tonho, aquela de lã grossa que cheira a naftalina e a memória de outras épocas. Aquela que eu guardava no baú da sala porque não conseguia dormir com aquilo, mas também não conseguia jogar fora. Levei até ela correndo. Coloquei a manta embaixo de sua cabeça com cuidado. Depois fui buscar água morna. Não fria, porque isso pode assustar alguém que está tão fraco. E um pano limpo. Com cuidado, como se estivesse limpando um vidro fino que pode quebrar com um sopro, comecei a limpar a sujeira do seu rosto. Ela acordou de repente, aos ofegos, como alguém que está se afogando e finalmente consegue respirar. Os olhos abriram muito, muito mesmo, e ela tentou se afastar de mim com desespero real, mexendo para trás com uma velocidade que seu corpo fraco não deveria permitir. Calma, eu disse, bem baixo.
aquele tom que a gente usa para falar com o animal assustado. Você está segura? Ela não acreditou. Claro que não acreditou. Que razão ela teria para acreditar em qualquer coisa naquele momento? Onde eu estou? A voz dela era um sussurro rouco, como vidro ralado. Como alguém que tinha gritado demais e não tinha mais som decente para oferecer. Na minha casa, eu disse simples. Você caiu na estrada, ou foi deixada na estrada. Fiz uma pausa. Cuidado com as palavras. Como você chegou aqui? Ela piscou várias vezes, os olhos tentando focar em mim, tentando entender se eu era real ou se era mais uma coisa que seu corpo destroçado estava inventando. Depois olhou para trás, para a estrada. Olhou com tanto medo que eu senti arrepio na minha espinha. Aquele arrepio que vem quando você reconhece algo. Quando você vê em outra pessoa um medo que você já conhece. Ele está procurando por mim. Ela sussurrou, a voz tão baixa que quase não ouvi. O vento bateu na minha janela da sala, lá dentro da casa. Um barulho que de repente soou como aviso. Quem está procurando? Eu perguntei. Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos novamente e começou a chorar em silêncio. Aquele choro que não faz barulho. Aquele que vem das tripas. Cada lágrima deixava um rastro na poeira que cobria o rosto dela. Eu não fiz mais perguntas naquele momento. Ajudei ela a se sentar devagar, dando apoio. Seus pulmões pareciam estar funcionando com dificuldade. A respiração era curta, rápida demais, como se estivesse em pânico mesmo dormindo. Fui buscar água de beber, água filtrada, em uma caneca de alumínio que era fresquinha. Ela bebeu como se tivesse morrido de sede, como se aquela água fosse a primeira coisa boa que entrava no corpo dela em dias. Depois vomitou tudo, uma rive seca que a deixou ainda mais fraca, ainda mais branca, ainda mais próxima daquele lugar de onde ninguém volta. Eu esperei ela terminar. Limpei a boca dela com um pano molhado. Ofereci mais água, devagar dessa vez. Meu nome é Maria, eu disse, sem saber bem por que estava tentando dar um rosto ao encontro. Talvez porque dar nome seja a forma que a gente tem de dizer que alguém importa. De dizer que aquela pessoa é real, não é um fantasma. Você pode ficar aqui, pelo menos hoje à noite. Depois a gente vê o que faz. Ela me olhou com uma espécie de descrença. Como se a bondade fosse algo tão estranho, tão fora de padrão para a vida dela, que tivesse perdido o sentido das coisas. Meu nome é Conceição. Ela disse bem baixo, quase sussurrando. E não posso ficar. Ele vai vir me procurar. Se me encontrar. Ela não terminou a frase. Não precisava. Eu já tinha visto esse tipo de medo antes. Tinha visto no rosto de mulheres na vila. Tinha visto no meu próprio espelho, em alguns períodos da vida com seu Tonho, que a gente não costuma mencionar, porque aquelas coisas ficam guardadas na gaveta do nunca mais. Ninguém vem aqui, eu disse. E era verdade. Verdade de verdade. A estrada é deserta. Quando ele voltar, você vai estar dentro, porta trancada, e ninguém vai saber de nada. Fica hoje. Amanhã a gente pensa em algo. Nós duas sabíamos que eu não tinha nenhum plano real, que eu estava improvisando. Que improviso é coisa que homem nenhum consegue fazer bem quando o assunto é proteger alguém. Nós duas também sabíamos que ela ia ficar. Porque quando você está tão desfeito que acha que vai morrer, você fica com qualquer um que ofereça um teto. Eu a coloquei na cama do quarto que era meu antes de seu Tonho morrer, aquele quarto que virou depósito depois. Tirei caixas velhas, uma máquina de costura que seu Tonho tinha comprado para mim e que eu nunca aprendi a usar. Uns vidros que eu não sabia por que guardava. É sempre assim. A gente guarda coisa que não significa nada, só porque jogar fora dói menos do que tentar entender por que aquilo ainda está na vida da gente. Coloquei lençol limpo, minha almofada melhor. Conceição desmaiou assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Não era sono normal, era desmaio mesmo.
Aquele tipo de inconsciência que o corpo provoca quando não aguenta mais estar acordado, quando as defesas precisam de pausa. Eu fiquei sentada na beira da cama, observando ela dormir. Seu corpo tremia mesmo sob a manta pesada. Os olhos dela se mexiam rápido por baixo das pálpebras fechadas. Pesadelo em cima de pesadelo. Como se até dormindo ela não conseguisse descanso. Fui até a cozinha. Aqueci caldo de galinha que eu tinha feito no fim de semana anterior. Aquele caldo que vem de uma galinha que a gente criou, que comeu milho do pé de milho da gente, que virou comida quando completou seu tempo. Caldo que tem aquela gordura que fica na superfície e que sustenta, que aquenta de verdade. Naquele momento eu não sabia bem por que estava fazendo aquilo. Meu corpo só estava agindo, como se eu já soubesse, em algum nível profundo, que ia precisar daquilo para alimentar alguém que tinha sido deixado para morrer. A noite caiu rápido. Aqui em Goiás não tem aquele tempo de crepúsculo longo que tem em outros lugares. O sol desce, aquele céu fica alaranjado por uns minutos. Depois, de repente, é noite. Noite de verdade. Eu estava deitada na minha cama quando ouvi passos na estrada. Meu coração parou. Os passos eram rápidos, pesados, de homem. Os passos pararam bem em frente à minha porteira. Aquela porteira de madeira que está meio caída há anos, porque consertar porteira é sempre tarefa de amanhã. Ouvi uma voz de homem, grave, furioso, ecoando na noite, chamando um nome. Conceição! Conceição, sai daí! Eu não consegui ouvir bem a primeira vez, mas a intenção era clara. Raiva, procura. Aquele tom de homem que já perdeu a paciência e agora só quer encontrar. Conceição, lá no quarto da frente, acordou assustada. Eu ouvi o barulho dela se mexendo rápido na cama. Ouvi ela abrir a porta do quarto. Depois, ouvi os passos dela no corredor. Levantei rápido. Fui para o quarto dela, fechei a porta com cuidado, sem fazer barulho. Ela estava de pé, tremendo, a mão na boca como se estivesse tentando conter um grito. Eu coloquei um dedo na boca dela. Meu dedo, na boca dela, como se estivéssemos as duas em uma conspiração, como se esse gesto fosse código de proteção. Você não faz nenhum barulho, nenhum som, promete? Ela apenas assentiu com a cabeça. Suas pupilas estavam dilatadas demais. Aquele jeito que fica quando o corpo entra em modo de sobrevivência, quando o medo toma conta de tudo. Eu fui até a janela do quarto, na escuridão quase total da noite, porque aqui não tem luz de rua, não tem iluminação pública. A gente vive com a luz que a lua oferece. Podia ver a silhueta de um homem do outro lado da cerca. Ele era alto, largo nos ombros. Ele tinha uma lanterna que apontava para diferentes direções, procurando a casa, procurando pela gente. Conceição! Ele gritou novamente, mais furioso. Conceição, seu puto, sai daí! A voz dele tinha algo que me fez lembrar de Seu Tonho quando ficava com raiva. Aquele tom que faz qualquer coisa dentro de você se encolher, que faz você tentar ocupar menos espaço, que faz você respirar de forma diferente, mais rasa. A porta da frente tremeu. Ele tinha empurrado ela. Meu Deus! A porta não estava completamente trancada. Eu sempre esqueço de trancar. Tranca não era coisa que eu usava em 23 anos morando sozinha. Eu fiz a entrada errada. Eu sussurrei para Conceição. Fica quieta. Ele gritou mais algumas vezes. Depois ouvi o barulho de algo sendo chutado, talvez a cesta de palha que ele tinha encontrado. O som de vidro quebrando quando aquela cesta antiga bateu no chão. Depois aquele silêncio que é pior que qualquer barulho. Ficamos as duas paradas ali, no quarto escuro, por pelo menos 10 minutos. Só respirando, só ouvindo. Depois ele caminhou de volta. Os passos dele na estrada. A lanterna oscilando entre os arbustos. O som dos passos desapareceu na noite, voltando para longe. Tivemos uns segundos de esperança. Depois ouvimos o barulho de um carro sendo ligado. Um carro velho, pelo som do motor arranhado. Ele tinha vindo de carro.
Saiu do carro, procurou pela gente e depois voltou. O som do motor foi desaparecendo na estrada. Conceição desabou no chão, chorando sem som. Aquele choro que vem das tripas. Aquele que não faz barulho, porque se fizer barulho, pode atrair o predador de novo. Eu sentei ao lado dela. Não toquei. Às vezes tocar é invasivo demais, mesmo quando a gente quer confortar de verdade. Às vezes, o que alguém precisa é de distância e presença ao mesmo tempo. Ele não sabe que você está aqui, eu disse, e tentei fazer a voz soar certa. Ninguém sabe. Ninguém vem nessa estrada. Ele vai descobrir, ela respondeu, e o tom dela era de certeza, de quem já sabe o final da história. Ele sempre descobre, ele sempre encontra. Naquele momento, ao mesmo tempo que eu tentava acalmar Conceição com palavras que não tinha certeza que eram verdadeiras, algo mudou em mim. Porque eu percebi que, ao ajudá-la, eu estava ajudando a mim mesma de uma forma que nenhuma ação tinha feito em 23 anos. Aquela raiva dela, de um homem que a procurava com fúria, aquela raiva era também minha, a raiva de anos calados, da impotência, do silêncio que você escolhe para sobreviver porque a alternativa é a morte. Eu levei ela de volta para a cama. Sentei no chão, encostada no pé da cama, meu ombro tocando no colchão onde ela estava deitada, e fiquei de vigília até o amanhecer. Fiquei acordada a noite inteira, escutando os sons da madrugada, os sons da mata, o barulho do vento, o barulho da minha própria respiração tentando ficar calma. Perto das 4 da manhã, quando finalmente a noite começou a ficar menos escura, aquele tom de cinza que vem antes do amanhecer de verdade, o vento mudou de direção. Ficou mais frio, muito mais úmido, aquele vento que a gente reconhece porque ele anuncia chuva. Chuva de verdade, a que vem para ficar, aquela chuva que em Goiás pode durar dias, que transforma a estrada em lama, que deixa a gente preso. Quando saí para respirar na varanda, porque ficar dentro de 4 paredes a noite toda é coisa que sufoca, vi o céu inteiro. Estava carregado de nuvens escuras, pretas, como carvão, como aqueles nuvens que vêm do nada e cobrem tudo. A tempestade estava vindo. E nós duas, presas naquela casa velha, ao lado de um homem furioso que conhecia aquele caminho e poderia voltar. A chuva começou no meio da tarde do dia seguinte. Não foi aquele tipo de chuva que desce morna e lenta. Aquela chuva que você até aprecia porque traz alívio do calor. Foi chuva brava, chuva de verdade. Água caindo como se o céu tivesse sido inclinado de uma só vez, como se alguém tivesse virado um balde imenso de cima das nuvens. Meu telhado, aquele que eu tinha tentado consertar várias vezes, começou a vazar em 3 lugares diferentes. Eu coloquei baldes, panelas, uma pia velha, uma peneira virada, qualquer coisa que segurasse água. O barulho era infernal. Plim, plim, plim. Como um sinal de alarme que não para. Conceição ficou quieta o dia todo, sentada na cozinha, as mãos no colo, olhando para nada. Olhando através das coisas, como se estivesse vendo outro lugar, outro tempo, aquele tempo antes. Eu fiz sopa, caldo com carne seca, cebola, abóbora. Ela comeu um pouco, não muito. O suficiente para mostrar que ainda tinha esperança de viver. A gente não conversou sobre aquele homem. Não conversou sobre nada mesmo. Basicamente, passamos o dia em silêncio, com o barulho da chuva como trilha sonora. Aquele barulho hipnotizante de água batendo em telhado de telha, de água correndo na calha, de água escorrendo pela parede externa. Por volta das 6 da noite, quando a escuridão caiu, junto com a chuva ainda mais forte, os vidros começaram a vibrar. Não é exagero, os vidros mesmo vibravam. Aquele vidro fino das janelas antigas começou a fazer um som agudo, de coisa que está sendo forçada. Não era só chuva forte. Era vento também. Aquele vento que vem do interior de Goiás quando o tempo quer mudar, que carrega a seca de meses de calor infernal e depois vem quebrando tudo na volta.
Eu ouvia o barulho de coisas caindo lá fora, galhos grandes, uma lata que eu tinha deixado pendurada na cozinha. Talvez a porteira inteira, aquela que já estava caída, mas que o vento estava arrastando ainda mais para longe. Conceição se encolheu. Aquele movimento que a gente faz quando quer ocupar menos espaço. Quando quer desaparecer. Não é nada, eu disse, mas minha voz soava fraca demais para ser convincente. Chuva forte, vento forte. Passa, sempre passa, mas eu sabia que não era só chuva forte. Eu sabia porque Conceição sabia, e a gente podia sentir, mesmo com toda essa água caindo do céu, mesmo com toda essa barulheira de tempestade, que ele estava lá, em algum lugar, esperando. Perto das 8 da noite, ouvi um barulho diferente. Não era vento, era um carro, oscilando na estrada que agora era quase rio. Um carro velho tentando passar por caminho impossível, parando em frente à minha casa. Conceição levantou de um salto. Seu corpo a traiu. Deixou a cadeira cair. Fez barulho. Ele, ela sussurrou. Eu fui até a janela. A chuva era tão densa, tão forte, que podia ver apenas a silhueta de um carro parado. Nenhuma porta aberta. Ninguém descendo. Nenhuma lanterna acesa. Mas ele estava lá. Eu sentia. O ar da sala ficou diferente. Como quando você sente que alguém entrou no ambiente. Tranca todas as portas, eu disse para Conceição. Agora, rápido, já. Ela correu. Eu fui atrás dela. Cozinha, sala, quarto da frente, quarto de trás, porta da varanda, porta lateral, tudo trancado. A gente respirava rápido demais. O peito da gente subindo e descendo como se a gente tivesse corrido maratona. Então ouvi baterem. Não era uma batida polida. Era um bater. Ritmado. Furioso. Como se estivessem batendo com o punho fechado. Como se essa fosse a linguagem que ele sabia falar. Conceição! A voz dele atravessava a chuva. Atravessava as paredes. Atravessava o meu peito. Eu sei que você está aí. Eu vejo você. Sai daí agora. Ela agarrou meu braço tão forte que doeu. Aquele aperto que deixa marca. Eu sussurrei de novo. Aquele sussurro que virou nosso código nos últimos dias. Aquele som que significa: você não está sozinha. Eu estou aqui. Ele bateu mais. Depois gritou de novo. Palavras que não vou repetir. Insultos. Ameaças. A voz dele cada vez mais rouca, cada vez mais perto de explodir. Depois, ouvi ele experimentando as portas, empurrando. A maçaneta se moveu. Meu Deus! A porta estava aberta. A porta da varanda. Eu deixei a porta destravada porque estava esquecida. Porque em 23 anos, vivendo sozinha, você esquece que precisa trancar porta. Meu sangue ficou gelado. Corri até lá e travei com o pé, empurrando meu corpo contra a madeira. Conceição veio junto, ajudando. A gente duas pressionando contra a porta, enquanto ele empurrava do outro lado. Não era forte o suficiente. Ele era muito mais pesado, muito mais furioso. O barulho era assustador. Abre essa porra de porta! Ele gritava. Abre agora ou eu quebro essa merda toda! A porta rangeu. Os vãos começaram a ficar mais largos. Meu coração batia tão rápido que achei que ia explodir. Achei que ia parar de bater de verdade. Pensei em seu Tonho. Pensei em todas as vezes que a gente fica quieto porque é mais fácil. Porque ficar quieto não machuca ninguém. Porque silêncio é a forma mais fácil de sobreviver. Não dessa vez. Não dessa vez. Solte Conceição, mesmo que ela gritasse baixo de desespero. Corri até a cozinha. Minha mão sabia onde estava. As facas de verdade estavam ali, penduradas acima do fogão. Peguei a maior. A que eu usava para cortar carne. A que tinha o peso certo na mão. Voltei para a porta. Conceição estava quase caindo, quase perdendo para o empurrão dele. Eu entrei na frente, coloquei meu corpo entre ela e aquele homem do outro lado. E olhei para aquela porta que estava prestes a ceder. Se você entrar aqui, eu vou te matar. Eu disse. Minha voz saiu baixa, mas clara, tão clara quanto a intenção, como se eu estivesse marcando presença com o universo,
como se eu estivesse dizendo: eu existo, eu tenho direito de existir, e essa mulher também. Houve um silêncio. Aquele silêncio que vem depois de uma ameaça de verdade. De uma ameaça que você sente que não é blefe. Ele tentou mais uma vez, menos força dessa vez. Como se estivesse testando se eu falava sério. Depois parou, depois recuou. A gente ouviu os passos dele se afastando da porta. O barulho da chuva ficando mais claro, menos abafado. A gente ouviu a porta do carro abrindo, depois o motor ligando, depois ele saindo. A gente ouviu o carro oscilando na estrada molhada, patinando, depois acelerador sendo pisado com raiva. Ele saiu. Conceição desmaiou quase no meu braço. Literalmente caiu. Eu a coloquei no sofá da sala. Coloquei a manta embaixo dela. Coloquei a manta em cima dela. Depois ela acordou, alguns minutos depois, e vomitou de novo, de puro medo e alívio. Eu fiquei a noite toda acordada, ouvindo a chuva, ouvindo o vento, ouvindo meu próprio coração, lembrando que eu ainda estava viva. A faca estava no chão perto de mim. Eu a peguei de novo, olhei para ela, aquele reflexo do vidro, aquela lâmina que eu tinha limpado tanta vez para preparar comida. Dessa vez tinha sido para outra coisa, ou talvez sempre tivesse sido para isso também. Talvez toda faca seja simultaneamente forma de sustentar vida e de protegê-la. Perto das 4 da manhã, quando finalmente a chuva começou a diminuir, Conceição acordou. Ela saiu do sofá devagar, cada movimento dolorido. Cada movimento como se estivesse aprendendo a ter corpo de novo. Veio até a cozinha me procurar. Me encontrou sentada na escuridão, ao lado da janela, olhando para fora para aquela chuva que finalmente estava parando. Ela não disse nada. Simplesmente sentou ao meu lado. A gente ficou assim, duas mulheres. Uma casa que tinha virado fortaleza. A chuva terminando lentamente. E alguma coisa dentro de ambas nós, finalmente começando a cicatrizar. A chuva parou 3 dias depois. Conceição ainda estava aqui. A gente nunca tinha conversado formalmente sobre ela ficar. Nunca tivemos aquele diálogo onde uma pessoa diz: "Você quer morar aqui?" E a outra diz sim. Mas de alguma forma ela ficou. De alguma forma aquilo se tornou rotina. De alguma forma, nós duas começamos a habitar aquele espaço como se sempre tivéssemos sido duas. Seu corpo ia melhorando de um dia para o outro. O medo ia diminuindo, mas devagar. Como aquelas feridas que cicatrizam por baixo, onde ninguém consegue ver. Você não vê a cicatriz se formando. Você só percebe um dia que aquilo que doía demais agora só dói um pouco. E depois só arde, e depois vira sinal de que você sobreviveu. Ela começou a ajudar nos afazeres, varria o pátio, colhia os tomates da horta, alimentava as galinhas, pequenas coisas, coisas que dizem: eu estou aqui, eu existo, eu tenho lugar nesse mundo. No terceiro dia, quando a estrada finalmente secou o suficiente para passar, eu sugeri que a gente fosse até a vila. Conceição relutou. Seus olhos ficaram assustados de novo. Mas depois ela foi. A gente não falou durante o caminho. Apenas andamos. Ela foi direto até a delegacia. Eu fiquei do lado de fora, esperando nos degraus de cimento quente. Fumei um cigarro, coisa que eu tinha parado de fumar quando seu Tonho morreu, mas que de repente sentia falta. O cigarro morno, o gosto de fumaça antiga, aquela sensação de que você está fazendo algo proibido. Quando ela saiu, 2 horas depois, meu corpo inteiro desacelerou. Pelo jeito do dela também. Ele está sendo procurado, ela disse, caminhando ao meu lado na volta. Por outras mulheres, não só por mim. Tinha mais 3, talvez 4. Eu apenas acenei. Não precisava de mais palavras. Nós duas já tínhamos dito tudo o que precisava ser dito naquela noite, quando a tempestade tentou entrar na minha casa. Nós duas já tínhamos aprendido tudo o que precisava ser aprendido sobre o que significa lutar. Naquele fim de tarde, voltamos para casa. A porteira ainda estava caída.
Aquela porteira que ele tinha chutado, o pé de jatobá ainda estava lá, gigante, as raízes profundas, completamente imóvel, como se nada tivesse acontecido, como se aquele chão não tivesse visto tanta coisa. Conceição foi até a horta e começou a arrancar o mato que tinha crescido durante a chuva. Ela gostava de plantar. Aquelas mãos que chegaram aqui tremendo de medo, que tinham marcas de pancadas, que estavam cheias de feridas infeccionadas, aquelas mãos agora sabiam onde colocar uma muda, quanto regar. Como acreditar que algo vai crescer quando você já viu tanta morte? Eu sentei na varanda. Observei ela trabalhar. O sol estava descendo. Aquele sol de Goiás, que queima durante o dia e depois desaparece rápido. O céu ficava daquele tom alaranjado que dura uns poucos minutos. A temperatura baixava. O vento começava a ficar menos agressivo. Quando ela terminou de regar as plantas, Conceição veio sentar ao meu lado. A gente ficou lá, em silêncio. O silêncio deixava de ser coisa pesada, deixava de ser inimigo. Você não precisa ficar, eu disse. Tinha que dizer, tinha que dar opção para ela. Agora você pode ir. Ir para a cidade. Ir para qualquer lugar. Você está segura agora. Ela olhou para mim com aqueles olhos que tinham aprendido a piscar de novo. A piscar sem susto. A piscar como se estivesse vendo algo real. Eu quero ficar. Ela respondeu simples. Quase como se estivesse falando sobre coisa óbvia. Se você deixar... Meu peito fez um barulho estranho. Aquele barulho que vem quando a solidão percebe que não está mais sozinha. Aquele barulho que é ao mesmo tempo alívio e medo. Porque deixar alguém entrar é arriscar que ela saia. É arriscar que você volte a ficar sozinho. Pode ficar, eu disse. E ela ficou. 6 meses depois, a gente tinha consertado quase tudo que dava para consertar. O telhado não vazava mais. Conceição tinha subido com o homem que conserta telhado da vila e ela apontava exatamente onde estava furado. Ela tinha paciência. Ela tinha visão. Ela entendia de estrutura de casa de um jeito que eu nunca tinha entendido. A horta tinha crescido tanto que a gente vendia tomate e coentro para o casal que eu trabalho. Dona Margarida virou amiga de Conceição. Virava a Dona Margarida às vezes conversar com ela enquanto eu limpava a casa. Conversas de mulher, conversas de coisa que importa. Eles começaram a me pagar melhor. Também começaram a comprar direto de nós. A horta virou um negócio pequeno, mas honesto. Conceição aprendeu a fazer pão. Aquele pão que você ferve de madrugada, quando a noite ainda é escura, aquele pão que cresce enquanto você não está olhando, aquele pão que enche a casa inteira de um cheiro que lembra a Deus. Ela acordava às 3 da manhã, como eu. A gente não falava. Apenas fazíamos nossas coisas no mesmo espaço. O silêncio deixou de ser pesado. Virou companheiro. 2 mulheres acordando juntas na escuridão. 2 mulheres que tinham aprendido a viver quando achavam que não conseguiam mais. Uma noite, enquanto comíamos pão com manteiga e tomávamos café que não esfriava mais sozinho, Conceição simplesmente disse: "Obrigada por não me deixar morrer na estrada." Eu não sabia como responder, porque ajudá-la tinha me salvado também. Como é que a gente agradece quando recebe muito mais do que dá? Você chegou quando eu precisava. Foi o que consegui dizer. Ela sorriu. Um sorriso mínimo, mas genuíno. Um sorriso que tinha levado 6 meses para aparecer. Um sorriso que valia mais que qualquer coisa que dinheiro conseguisse comprar. Agora é quinta-feira à noite. Conceição está na horta regando as plantas que ela mesma plantou. Seus pés descalços, porque ela gosta de sentir a terra, estão enterrados naquela terra vermelha que é a mesma que a pegou quando ela caiu naquele dia que mudou tudo. Eu estou na varanda, como sempre estive, mas não estou sozinha. O vento bate na janela. Os grilos vão começar em poucas horas. O céu de Goiás está naquele tom que fica antes do crepúsculo transformar tudo em escuridão.
Tudo igual a como era antes, mas eu sou diferente. Conceição é diferente. Porque a gente aprende que o isolamento não é escolha, é medo. E que ajudar alguém não torna a gente herói de novela. Torna a gente humano. Aquela coisa simples que a gente esquece que somos quando fica muito tempo quieto demais. Conceição volta para a varanda. Ela traz uma xícara de café para mim, quente, que não vai esfriar sozinho dessa vez. Ela senta ao meu lado. A gente fica observando o pôr do sol junto. Nenhuma de nós duas fala nada, porque o silêncio, quando é compartilhado, deixa de ser silêncio. Virou companhia, virou amor. E aquela solidão que eu guardei por 23 anos, como se fosse um tesouro que ninguém podia tocar, como se fosse uma ferida que eu tinha que manter aberta para não esquecer que sofri, finalmente soltou minha mão. Agora ela segura na mão de outra pessoa. Agora ela sabe que vale a pena compartilhar. Agora eu entendo que o silêncio é apenas o começo, que a gente consegue mais, que a gente merece mais. O sol desce, a noite chega e a gente permanece. 2 mulheres, uma casa, um futuro que nem 5 dias atrás a gente não tinha certeza que ia chegar. E aquela coisa que pulsava dentro de mim, aquela capacidade de parar para ajudar, aquela fraqueza que meu marido tinha mencionado, finalmente virou força. Virou a coisa mais importante que eu tinha. Tem uma coisa que ninguém te prepara quando você descobre que não está mais sozinho. É a dificuldade de acordar e lembrar que tem outra pessoa na casa. É aquele susto quando você entra na cozinha e encontra alguém mais lá. É aquele reajuste constante de horários, de espaços, de silêncios que agora não são mais teus porque são compartilhados. Tem 7 meses que Conceição chegou aqui. 7 meses desde aquela sexta-feira que eu vi a cesta caída e a trilha desesperada na poeira vermelha. 7 meses desde que minha vida parou de ser só minha. Isso é tempo suficiente para muita coisa mudar. Tempo suficiente para feridas cicatrizarem. Tempo suficiente para você perceber que está aprendendo a viver de novo, mesmo que isso doa. Especialmente porque isso doa. Tem dias em que eu acordo e por uns segundos esqueço que tem alguém mais na casa. E aí eu ouço um barulho na cozinha. Conceição fazendo café porque ela acordou antes de mim e aquele susto que vem, aquele susto que é medo e alívio ao mesmo tempo. Ela se move pela casa como alguém que ainda não tem certeza que aquilo é permitido. Como se a qualquer momento alguém fosse dizer: não, você não pode estar aqui, você não merece estar aqui, sai daí. Mas ninguém diz isso, porque ninguém mais vem aqui, exceto agora. A gente estava plantando melancia, coisa que a gente nunca tinha plantado antes, quando a menina apareceu. Era uma quarta-feira, um daqueles dias que o calor é tão absurdo que a gente trabalha rápido só para acabar e entrar dentro de casa. Conceição estava ajudando a fazer o sulco para as sementes. Eu estava segurando a mangueira de água, aquela mangueira de borracha velha que vaza em 3 lugares, mas que funciona. Ouvimos passos na estrada. Não era carro, era a pé mesmo. Passos rápidos, assustados. Conceição levantou rápido, seu corpo inteiro ficou rígido. Relax, eu sussurrei, porque eu já tinha aprendido a sussurrar para ela. Provavelmente é só alguém passando, mas ninguém passa por aqui. A gente tinha aprendido isso em 7 meses. Quando a menina apareceu na frente da porteira caída, a gente entendeu por quê. Ela devia ter uns 10 anos, talvez 11. Devia ter uns 5 quilos a menos do que uma criança com aquela idade deveria ter. Estava com um uniforme de escola que estava rasgado em vários pontos, os joelhos roxos, o rosto inchado. Não sei se era pancada recente ou se era inchaço de fome mesmo. Ela nos olhou como quem vê uma miragem. A senhora pode me ajudar? A voz dela era fraca, daquele jeito que fica quando você gritou demais pedindo ajuda e ninguém respondeu. Eu deixei cair a mangueira.
Meu corpo sabia o que fazer, mesmo que meu coração não quisesse passar por aquilo de novo. Aquele aperto no peito, aquela sensação de que você vai ter que enterrar mais alguma coisa em você mesmo para conseguir ajudar. Vem aqui, eu disse. A menina caminhou devagar, como se tivesse medo que se corresse muito rápido eu fosse sumir. Conceição foi junto comigo, aquela atitude de proteção que a gente desenvolve quando sente que alguém está em perigo, aquela atitude que é visceral, que vem de algum lugar fundo que a gente nem sabia que existia. Botamos a menina dentro de casa. Dei água gelada. Ela bebeu como quem tinha morrido de sede. Depois comeu pão com queijo que Conceição tinha feito naquela manhã. Depois comeu de novo. E de novo. A gente não fazia perguntas, apenas oferecia. Quando ela finalmente parou de comer, quando o corpo dela entendeu que não ia morrer de fome naquele dia, ela começou a falar. Seu pai tinha morrido. A mãe tinha ido embora com outro homem. O padrasto a colocava para trabalhar em lavoura desde as 6 da manhã até o anoitecer. Sem escola, sem comida, sem nada. Ela tinha corrido até descobrir aquela estrada, e tinha visto a gente plantando, tinha visto que existia gente, e tinha corrido para cá porque correr para qualquer canto parecia ser melhor que estar onde estava. Conceição olhou para mim. Aquele olhar que já conhecia, aquele olhar que diz, a gente não vai deixar essa menina sair daqui, a gente vai cuidar, a gente vai lutar, a gente vai fazer o que for preciso. Eu apenas acenei. Levar a menina até a delegacia foi mais complicado que levar Conceição, porque agora a gente sabia que denúncia não era coisa que resolvia rápido. A gente sabia que tinha que ter paciência, que tinha que ter documentos, que tinha que lidar com gente que não se importava tanto quanto deveria se importar. Mas a gente fez. Conceição falou. Eu apoiei. A menina, seu nome era Yasmin, contou tudo com aquele detalhe que só criança tem quando está relatando o horror. Sem dramatização. Só fatos. Apenas fatos. O padrasto dela foi investigado. Aquele tipo de investigação que demora, que leva tempo, que no final talvez não resulte em nada, porque, mas não tem testemunha de verdade. Mas a criança pode estar imaginando coisas. Mas sabe como é, gente pobre sempre reclama. Mas no meio tempo, Yasmin ficou conosco. E isso mudou tudo de novo. Ter uma criança em casa é diferente de ter um adulto. É diferente porque criança não sabe que pode ocupar menos espaço. Criança não sabe que solidão é comportamento esperado para quem sofreu muito. Criança simplesmente vive. Yasmin acordava cantarolando. Yasmin fazia perguntas sobre tudo. Yasmin queria aprender. Yasmin queria comer. Yasmin queria contar histórias. Yasmin ria quando a gente não estava esperando que ela risse. Conceição floresceu. Aquela palavra é a certa. Floresceu mesmo. Porque ela tinha encontrado em Yasmin aquela criança que ela mesma tinha sido. Aquela versão pequena que tinha sido deixada para morrer. E ao cuidar de Yasmin, ela estava também cuidando daquilo. Eu via ela ensinando a menina como plantar, como regar, como entender que se você cuidar de algo, aquilo cresce. Que se você acreditar que algo merece estar aqui, aquilo vai estar. Eram conversas simples, mas conversas que importam. Tem uma coisa que acontece quando você deixa alguém entrar na sua vida. Outras pessoas começam a notar que você está diferente. Dona Margarida foi a primeira a perceber. Ela veio aqui em um sábado, entrou na casa e viu Yasmin. Seu rosto inteiro mudou. Aquele rosto que estava acostumado a ver morte lenta em tudo se transformou em preocupação viva. Quem é essa menina? Ela perguntou, como se aquilo fosse ofensa pessoal. Conceição explicou. Dona Margarida sentou lentamente, como se as pernas tivessem cedido. Depois ela olhou para mim. Aquele olhar que é reconhecimento. Que é. Eu entendo por que você fez isso. Eu entendo porque eu também já fiz algo assim.
Ela nunca tinha contado para mim, mas Dona Margarida tinha uma filha que tinha ido embora fugindo de um marido ruim quando tinha 18 anos. Tinham perdido contato. Dona Margarida não sabia se a filha estava viva ou morta. Ela olhou para Yasmin como se fosse aquela filha que tinha perdido. E começou a trazer comida extra. Depois começou a trazer roupas. Depois começou a trazer materiais de escola, porque Conceição tinha decidido que ia ensinar a menina em casa enquanto a situação legal não se resolvia. Seu José, o marido de Dona Margarida, começou a vir também. Aquele homem que tinha medo de tudo começou a fazer uma coisa que eu nunca tinha visto ele fazer. Começou a consertar coisas na minha casa. Consertou a porta que aquele homem tinha tentado quebrar. Consertou a varanda, consertou a cerca. Não falava nada. Apenas consertava. Mas você ouvia no barulho do martelo que aquilo era importante, que aquilo era a forma de dizer: você importa. O que você fez importa. O lugar onde você vive importa. A comunidade começou a aparecer. Gente que eu não sabia que conhecia. Gente que tinha ouvido falar. Gente que uma vez tinha visto a gente na vila. Começaram a vir para conhecer Conceição, para conhecer Yasmin, para conhecer o que tinha acontecido. E aí a gente percebeu que aquele segredo que a gente guardava, aquele segredo de que mulher pode ajudar mulher, aquele segredo tinha virado público. Virou conversa de fila de mercado. Virou conversa de varanda. Virou história que as pessoas contavam. Sabe daquela viúva que vive sozinha? Pois é, ela acolheu uma mulher que estava sendo caçada por homem violento e agora tem uma menina também. Está criando comunidade ali. Algumas pessoas falavam com admiração, outras com desconfiança. Outras com raiva mesmo, porque ajudar gente que sofre é coisa que faz algumas pessoas se sentir ameaçadas. Porque se você reconhece sofrimento, você tem que reconhecer que deveria ter feito alguma coisa. Mas principalmente a gente ouvia sobre uma menina que estava segura, sobre uma mulher que estava viva, sobre uma viúva que tinha parado de morrer em vida. 3 meses depois de Yasmin chegar, um carro preto parou em frente à minha casa. Meu coração disparou. Conceição correu para a janela. Yasmin foi ficar perto de mim. Aquele instinto de criança assustada de procurar proteção, mas era a polícia. Aquela polícia que tinha investigado, aquela polícia que tinha lentamente montado um caso. O padrasto de Yasmin tinha sido preso. Não era condenação ainda. Isso levaria tempo, mas era prisão, era ação, era sinal de que aquilo tinha importado, que alguém tinha ouvido. Quando a polícia saiu, Yasmin sentou no chão e começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de alguém que finalmente pode deixar ir aquilo que tinha carregado sozinha. A gente sentou junto dela no chão da cozinha. Conceição, eu e Yasmin. 3 mulheres, 3 histórias de violência, 3 histórias de sobrevivência. E aquele choro que saía dela era de todas nós. Tenho uma reflexão que eu tenho quase todo dia agora. Eu penso em todas aquelas pessoas que passaram por essa estrada durante 23 anos. Todas aquelas pessoas que podem ter sido deixadas aqui para morrer. Todos aqueles encontros que eu perdi porque eu estava dentro de casa. Porque eu estava muito ocupada com meu próprio silêncio. Quantas Conceições passaram por essa estrada? Quantas Yasmins foram deixadas em algum buraco? Quantos encontros o universo estava me oferecendo e eu estava muito fechada para receber? Acho que tem pessoas que nascem com um propósito claro, que sabem desde pequeno que vão ser professor, ou médico, ou padre, que têm aquela coisa definida. Eu não tinha nunca sentido isso. Eu tinha apenas vivido porque vivia. Mas agora eu estou entendendo que talvez meu propósito tenha sido sempre esse: estar aqui, estar nessa estrada, estar nessa casa, estar disponível para quando alguém precisasse. Não porque eu sou heroína,
mas porque eu sou humana. E ser humano significa, às vezes, parar de viver para si mesmo e começar a viver para os outros. Isso não é nobre. Isso é só necessário. Tem um dia que eu estava limpando o quarto que era meu, aquele que virou quarto de Conceição, e que agora virou quarto compartilhado entre Conceição e Yasmin. E encontrei a nota. Estava embaixo do colchão. A letra era de Conceição, mas ela tinha escrito quando Yasmin dormia ou quando eu estava fora. Aquele tipo de coisa que você escreve quando precisa dizer algo, mas não consegue dizer em voz alta. Dona Maria, eu penso às vezes no que teria acontecido se você não estivesse aqui naquele dia. Penso que eu teria morrido. Pode parecer exagero, mas eu sei que é verdade. Aquele homem ia vir aqui enquanto eu estava sozinha em algum lugar e ia me encontrar. E dessa vez ia acabar de verdade. Mas você estava aqui. Você puxou uma faca na cara da morte porque estava protegendo alguém que você tinha conhecido há 2 dias. Eu não entendo isso. Eu não entendo como alguém consegue amar assim, sem razão. Mas estou começando a aprender que talvez amor seja exatamente isso. Seja exatamente essa coisa absurda de parar tudo o que você está fazendo para proteger alguém que você não conhece. Conceição. Eu li aquela nota uns 10 vezes e chorei. Não porque estava escrito, mas porque em algum momento, entre aquele dia que ela caiu e esse momento agora, eu tinha mesmo parado de viver só para mim. Eu tinha encontrado razão para acordar, que não era apenas sobreviver. Tem uma noite que a gente estava todos na varanda, eu, Conceição e Yasmin, e a menina perguntou: Dona Maria, por que você nos ajudou? Você não nos conhecia. Eu pensei na pergunta, pensei bastante. E a resposta que saiu não foi a que eu tinha ensaiado na minha cabeça. Porque vocês pediram, eu disse. Vocês não pediram com palavras. Mas vocês pediram, e eu ouvi. Conceição olhou para mim. Yasmin ficou em silêncio. E então a menina disse: Você acha que outras pessoas ouviram? Outros adultos? Quando eu estava gritando lá, você acha que outras pessoas ouviram e fingiraram que não ouviram? Aquela pergunta dói demais, porque a resposta é provavelmente sim. Provavelmente sim, muita gente ouviu e fingiu que não, porque ajudar dói. Porque ajudar coloca você em risco, porque ajudar significa se colocar na posição de alguém que sofre. E a gente tem medo de sofrer. Sim, eu disse para Yasmin. Eu acho que muita gente ouve e finge que não ouve. Mas você não fingiu, ela disse. Eu não consegui, eu respondi. Meu corpo não deixou. Depois de 7 meses, Conceição perguntou para mim se eu nunca pensei em casar de novo. Era uma pergunta que veio do nada. A gente estava colhendo alface na horta. Yasmin estava dentro estudando matemática. O sol começava a descer. Eu parei de colher. Casar? Eu perguntei de volta. É, ela disse. Você tem uma vida inteira ainda. Você poderia procurar alguém. Eu pensei sobre isso. Seu Tonho era um homem difícil, eu disse. Depois que ele morreu, eu pensei que eu nunca ia conseguir estar perto de outro homem, que eu ia passar o resto da vida sozinha. E agora? Ela perguntou. Agora eu entendo que aquela solidão não era natural, eu respondi. Era medo. Era escolha que eu tinha feito porque era mais seguro. Conceição continuava colhendo alface. Mas... eu continuei. Eu não preciso casar de novo, porque agora eu tenho família, agora eu tenho você, agora eu tenho Yasmin, agora eu tenho Dona Margarida e seu José aparecendo aqui, agora eu tenho uma comunidade. Conceição sorriu. Aquele sorriso que demorou 7 meses para conseguir aparecer inteiro. Acho que você tem razão, ela disse. Tem uma coisa que ninguém fala quando você para de ser sozinho. É difícil, porque agora você tem que pensar em mais pessoas. Porque agora você não pode estar deprimida sem afetar alguém.
porque agora você tem responsabilidade, e responsabilidade pesa. Tem noites que eu deito e sinto aquele peso de estar cuidando de duas outras pessoas, de estar tentando proteger elas de um mundo que não pede permissão para ser cruel. Tem noites que eu sinto falta daquele silêncio puro, daquele isolamento que era só meu, daquele jeito de estar morto de verdade. Mas aí eu ouço Yasmin dormindo no quarto ao lado, aquele som de respiração de criança que dorme sem medo. Aquele som que diz, essa criança agora dorme segura porque tem alguém vigiando. E aí aquele peso deixa de parecer tão pesado, porque aquele peso é exatamente o sinal de que estou viva, de que estou fazendo coisa que importa, de que meu coração ainda bate por razão. Tem uma conversa que eu tive com Dona Margarida em um café da vila. Ela estava falando sobre a filha que tinha ido embora, que tinha desaparecido, que ela nunca soube se estava viva. Às vezes eu penso que se ela está viva em algum lugar, alguém está cuidando dela, Dona Margarida disse. Alguém está dando água, alguém está oferecendo comida, alguém está protegendo ela. Alguém como você protegeu Yasmin? Eu perguntei. Tipo isso, ela respondeu. E aí ela começou a chorar no meio do café, porque ela tinha entendido que o mundo é um jogo onde a gente é tudo simultaneamente. A vítima, o protetor, a pessoa que precisa de ajuda, a pessoa que oferece ajuda. Que a gente passa por esses papéis, que a gente muda de posição, que a gente não é apenas uma coisa. Tem uma noite que Yasmin acordou gritando, pesadelo, daqueles que vêm de coisa real que a mente não consegue processar. Conceição levantou primeiro, mas eu fui junto, e a gente ficou ali, sentada na cama da menina, esperando o coração dela parar de bater tão rápido. E aí no escuro Yasmin perguntou, vocês acham que ele vai voltar? Que ele vai sair da prisão e vai vir me procurar? Eu pensei na pergunta. Pensei também em mentira, em dizer algo reconfortante que não era verdade. Mas eu não fiz isso. Talvez ele saia, eu disse. As coisas no Brasil não resolvem bem, mas se ele sair, a gente está aqui. A gente vai estar aqui. E a gente vai ser mais rápido do que ele. Conceição aperta a mão de Yasmin. A gente sobreviveu coisa pior, ela disse. E era verdade. A gente tinha sobrevivido coisa pior. E se tinha sobrevivido, era porque a gente era forte de um jeito que a gente não tinha percebido. Tem um momento, eu descobri isso, que você deixa de estar ferido e passa a estar cicatrizado. Não é que a dor desaparece, é que a dor vira estrutura, vira parte do que você é. Vira coisa que você carrega, mas que não te paralisa mais. Conceição estava chegando naquele ponto. Aquela menina que chegou aqui quase morta, que teve que ser carregada para dentro de casa, agora estava trabalhando, estava plantando, estava ensinando, estava vivendo. Ela ainda tinha medo. Às vezes o som de carro na estrada fazia ela ficar branca. Às vezes ela acordava com pesadelos. Às vezes, ela não conseguia estar em certos lugares sem lembrar, mas ela estava viva. E viva é muito mais que simplesmente respirar. Tem um dia em que uma mulher nova apareceu. Estava magra, dentes ruins. Aquele jeito de quem vive na rua. Ela perguntou se a gente tinha trabalho. Conceição e eu nos olhamos. Aquele olhar que a gente tinha aprendido. A gente tinha comida de sobra. A gente tinha quarto para mais uma pessoa. A gente tinha aprendido que quando alguém bate na sua porta pedindo ajuda, você não manda embora. Ela ficou também. Seu nome era Neuza, o mesmo nome da mãe de Conceição, ela falou quando soube. Neuza precisava apenas de um lugar para não estar na rua. Precisava de comida. Precisava de banho quente. Precisava de pessoas olhando para ela como se ela fosse real. A gente oferecia isso. E aí a gente tinha uma comunidade de verdade, uma comunidade de mulheres que tinham aprendido a sobreviver. Uma comunidade de pessoas que se entendiam sem precisar falar.
Tem uma noite em que eu sinto na minha carne que aquilo que começou com um encontro simples, com uma cesta caída e uma trilha de desespero, tinha virado coisa viva, tinha virado organismo, tinha virado projeto. A gente não tinha pedido, não tinha planejado, mas aquilo estava acontecendo. Mulheres vinham, ficavam, aprendiam, deixavam. Voltavam às vezes com outras mulheres. Dona Margarida organizava comida, seu José consertava coisas. A comunidade se movia em torno daquilo, e eu estava no centro disso, não porque eu era especial, mas porque eu tinha simplesmente parado de correr quando alguém caiu. Tem uma reflexão que eu tenho sobre meu marido, seu Tonho. Aquele homem que tinha achado fraqueza em mim, o fato de eu parar para ajudar pessoas que sofrem. Eu acho que ele tinha medo. Acho que ele sabia que aquilo em mim, aquela capacidade de amar sem razão, aquilo era ameaça para aquilo que ele era. Porque homem violento, e seu Tonho era violento em seu jeito quietly violent, homem violento precisa da mulher estar sozinha, precisa dela estar isolada. Precisa dela estar sem ninguém para testemunhar. Precisa dela estar sem rede de suporte. Acho que por isso ele morreu quando morreu. Porque se ele tivesse vivido, ele teria percebido que aquela menina estranha que parou de estar sozinha tinha encontrado força em compartilhar. Que aquela menina tinha encontrado sentido em cuidar. Que aquela menina não era mais sua. Conceição encontrou amor. Não da forma que a gente vê em novela, mas amor mesmo. Era seu Mário, aquele que conserta coisa de motor, aquele que aparecia às vezes na comunidade. Ele tinha perdido a esposa anos atrás. Ficou sozinho também. Tinha aprendido a viver sozinho, como a gente tinha aprendido. Mas quando ele conheceu Conceição, quando ele viu aquela mulher que tinha aprendido a viver depois de quase morrer, algo acordou nele. Aquela coisa que a gente acha que está morta, mas que só estava dormindo. Eles se beijaram em uma noite, quando Yasmin estava fazendo lição de casa e eu estava cuidando da horta. Nada de espetacular. Apenas dois adultos que tinham estado sozinhos demais e que finalmente encontraram alguém que entendia. Eu fiquei feliz por ela. Mas também senti uma pequena morte, porque eu sabia que Conceição ia eventualmente sair, que ela ia querer ter vida própria, que ela ia não querer viver mais com uma viúva amarga que tinha apenas oferecer solidariedade. Mas quando eu falei isso, Conceição riu. Dona Maria, você está sendo boba, ela disse. Seu Mário sabe que eu vivo aqui, que Yasmin vive aqui, que você vive aqui. Ele entende que eu não vou sair, que isso aqui é minha família. E era verdade. Seu Mário começou a vir todos os dias, começou a comer com a gente, começou a fazer parte daquilo. Tem um momento em que você percebe que a solidão que você guardou por 23 anos não era vazio. Era sementes, era potencial, era coisa aguardando por momento certo para florescer. Porque aquilo que parecia morte, aquele isolamento, era na verdade preparação. A gente precisa ficar sozinho para aprender a estar bem consigo mesmo, para aprender que você é suficiente para si mesmo. E aí, quando você finalmente deixa alguém entrar, você não está pedindo para alguém preencher vazio. Você está oferecendo presença, oferta, não carência. É muito diferente. Tem um dia em que Yasmin, que agora tem 12 anos, sim, um ano inteiro passou, me pergunta: Dona Maria, você acha que aquele homem que procurava pela tia Conceição, você acha que ele pensa em você? Pergunta estranha. Por que você pergunta isso? Eu pergunto. Porque você foi tão importante naquela noite, ela respondeu. Você é a razão pela qual ele não conseguiu nos pegar. Você é a razão pela qual a tia Conceição está viva. Eu penso sobre isso. Talvez ele pense, eu digo. Talvez ele odeie meu nome. Talvez ele sonhe com aquela noite. Mas sabe de uma coisa? Não importa.
Porque mesmo que ele odeie, mesmo que ele tenha pesadelo, mesmo que ele morra com raiva, você está viva. Conceição está viva. Nós estamos aqui, vivas, crescendo, amando. E ele não conseguiu parar isso. Tem algo que eu comecei a fazer recentemente. Eu comecei a contar histórias. Não minhas histórias, histórias delas. Histórias de Conceição, de Yasmin, de Neuza, de Dona Margarida e o que ela sofreu. Eu comecei a contar porque percebi que tinha algo importante aqui. Que tinha narrativa importante aqui. Que tinha lição importante aqui. Porque quando você compartilha a história, você tira o isolamento dela. Você tira o silêncio. Você diz, isso aconteceu. Isso é real. Isso importou. Essa dor foi real. Mas olhem só o que cresceu da dor. Tem uma carta que chegou, de um endereço que eu não reconheço de primeira. Mas quando abri e li de quem era, meu coração parou. Era de uma mulher que tinha lido sobre a gente, que tinha ouvido falar, que tinha sua própria história de ajuda, que tinha recebido ajuda de alguém quando era impossível ser ajudada. Ela estava escrevendo para dizer obrigada, não para mim, para a vida, para o universo, para aquele alguém que tinha parado quando tudo dizia para não parar. E que tinha deixado legado, tinha deixado exemplo, tinha deixado prova de que humanidade é coisa que ainda existe. Agora são quase 2 anos desde aquela sexta-feira, desde a sexta caída, desde a trilha desesperada na poeira vermelha, desde que minha vida parou de ser só minha. Eu acordo às 4:30 da manhã como sempre. Mas agora tem barulho na cozinha, tem Conceição fazendo café. Tem Yasmin acordando devagar, ainda com sono, reclamando que cedo demais. Tem Neuza organizando as coisas da horta para o dia. Tem vida, tem barulho, tem pessoas. Tem razão para estar aqui, além de simplesmente estar aqui. Tem uma coisa final que eu entendo agora. Você não precisa viajar para lugares distantes para mudar o mundo. Você não precisa ser famoso para deixar legado. Você não precisa ser heroína de filme. Você apenas precisa parar. Quando alguém cai, você precisa parar, oferecer água, oferecer comida, oferecer presença. E a partir daí, a partir daquele simples ato de não seguir em frente, tudo muda. Conceição está viva, Yasmin está segura, Neuza tem casa, Dona Margarida tem propósito. Seu José tem algo para fazer com suas mãos além de tremer de medo. E eu tenho razão para acordar que é maior que meu próprio silêncio. Tem uma conversa que eu tive com Conceição recentemente. Ela perguntou, você é arrependida de nos ajudar? De deixar a sua vida de 23 anos mudar tudo isso? Eu pensei, realmente pensei. Porque arrependimento é coisa que você pode ter, que você pode escolher ter. E poderia ser verdade que eu tinha arrependimento, que eu queria voltar àquele isolamento puro. Mas a resposta que saiu foi, não, eu acho que aquilo não era vida, era apenas respiração. E isso aqui é vida, é messe. É difícil, é aterrorizante às vezes, mas é vida. Eu tenho um sonho às vezes, que essa história minha dessa mulher que parou para ajudar, que essa história é contada em algum lugar, que alguém em outro Goiás, em outro interior qualquer, lê essa história e entende. Que alguém que está sozinho demais e silencioso demais entende que tem opção. Que alguém que está passando por uma estrada, vendo pessoa caída, literalmente ou figurativamente, entende que aquilo é chamado, que aquilo é o universo dizendo, você é a coisa que alguém precisa agora. Você é o ato de parar, você é a razão pela qual essa pessoa não morre hoje. No final, e isso é coisa de verdade, a vida não é sobre você, a vida é sobre os encontros que você tem. Sobre as pessoas que aparecem quando você menos espera. Sobre aquele momento em que você pode escolher passar andando ou ficar parado. Eu escolhi ficar parada. E aquela escolha simples de não seguir em frente, virou tudo. Virou comunidade, virou amor,
virou razão, virou vida.